Fala galera, tudo bem com vocês? Trajano Trader na área, e esse é o segundo vídeo com um passo a passo de como configurar o robô trader gratuito TRJ Multi-Asset FX que eu disponibilizei aí gratuitamente para você operar pela conta da corretora XM. No primeiro vídeo, que eu vou deixar um card aqui em cima, eu ensinei como abrir uma conta na XM caso você não tenha, e disponibilizei o link para download do robô. Esse link também eu vou deixar na descrição do vídeo, que vai levar para uma página com mais detalhes sobre o robô. Nesse vídeo em específico eu vou mostrar aqui os parâmetros do robô, né? Já explicar como que ele funciona. Estou com o MetaTrader aberto aqui, vamos fazer tudo na prática. Eu estou com um gráfico no ativo euro-dólar, né? Gráfico limpo aqui. E aqui eu tenho o navegador, né, de EAs, né, do MetaTrader 5. Tem os robozinhos, os EAs nativos da ferramenta, e tem o Advisor, né, ele chama de Advisor aqui, que é o meu robô, Bot TJ88 Multi-Asset FX versão 1.3. Para colocar ele em funcionamento em um ativo, basta clicar, segurar e arrastar. Vai abrir essa janela. Às vezes ele abre nessa aba direto, quando você já fez algumas adições, e às vezes ele abre direto nessa, quando é a primeira vez. Tem que tomar cuidado para manter marcada essas caixinhas aqui, ó. Permitir modificação na configuração dos sinais e permitir algo trading, senão o robô não funciona em cima do ativo. Aí marcar essas duas caixinhas e depois vem para os parâmetros de entradas. Eu não vou mostrar assim na sequência, porque fica melhor eu já mostrar aqui, ó, o core do robô, que é esses canais operacionais. Eu posso traçar canais a partir da abertura do dia, ou eu posso traçar canais com base no fechamento da semana anterior, na sexta-feira. Aí ele vai manter os canais fixos a semana toda até fechar na semana seguinte. Eu vou fazer uma simulação aqui para vocês entenderem melhor. Eu vou colocar a abertura do dia, que é o que eu mais utilizo. Eu vou colocar aqui canais de 200 pontos, ou seja, entre suporte e resistência vai ter uma distância de 200 pontos, e ele vai traçar vários canais. Vou dar um OK aqui, vocês vão entender. Dei OK, ele demora um pouquinho para carregar. Pronto, traçou os canais. Ele está se baseando na abertura do dia já aqui, ó. Esse ponto tracejado, não sei se dá para enxergar aí no vídeo, indica a virada do dia. Fechou Nova York e abriu as bolsas da Ásia e Pacífico ali, Austrália, né? E já começou um novo dia aí no mercado de Forex. Então ele pega essa abertura aqui, né? Esse candle, traça a primeira linha e 200 pontos acima, traça outra e outra até o infinito, e para baixo a mesma coisa. Eu estou fazendo aqui um movimento para poder ver os canais embaixo. Então cada canal tem uma distância de 200 pontos. Aqui que acontece? Ele pode trabalhar de duas maneiras. Eu vou entrar aqui nas configurações de novo para mostrar e ter um melhor entendimento. Listar experts, propriedades. Ainda aqui nas configurações de canais eu defino o tamanho do canal, e depois eu vou estar mostrando no terceiro vídeo como eu me baseio para definir o tamanho desse canal, que é já adiantando, é por médias de variações dos últimos 22 pregões, né, e desvio padrão. Mas isso eu vou estar explicando na terceira aula para não confundir a cabeça de vocês. Então aqui eu defino, né, com base na variação média, geralmente é de 200, 300 pontos, a depender da volatilidade do ativo. E aqui a vol vai definir se o ativo vai operar no modo lateralidade, ou seja, ele vai apregoar ordens de venda no topo e ordens de compra no fundo, entendendo que o ativo está no movimento lateral, né? Tentando vender topo aí
e compra fundo. Quando o ativo ultrapassa uma certa quantidade de pontos, ele entende que o ativo está saindo do padrão, já vai pegando isso aí. Ou seja, está saindo da sua variação média. Por exemplo, um exemplo hipotético, o euro varia, se eu não me engano, uns 600 pontos por dia. E aí, em determinado dia ele chega a 1000 pontos. Então vou digitar aqui, ó, 1000 pontos. A partir de 1000 pontos, o euro ele está com uma variação fugindo do seu padrão, ou seja, ele está em tendência. Se eu tentar entrar contra o movimento, as chances de eu estopar são muito grandes. Então eu marco aqui 1000 pontos, aí ele vai mudar o comportamento dele. Ele vai buscar comprar pullbacks, ou seja, vou dar um OK aqui, ele vai recarregar. Esperar um pouquinho. Eu fiz um corte aqui na gravação para tirar e colocar o robô de novo. E ele traçou os canais aqui, só para conferir novamente. A configuração está com canais de 200 pontos e uma vol, né, volatilidade de 1000 pontos. Se o euro ganhar uns 5 canais, né, que já dá os 1000 pontos, 5 vezes 200 é 1000, né? Então 1, 2, 3, 4, 5. Ele já não tenta mais vender canais. Ele vai tentar comprar pullbacks. Quando o ativo bater o canal a superior, ele vai posicionar uma ordem aqui, buscando uma correção para entrar na tendência e, né, fazer um trade aí na tendência de compra quando os 1000 pontos variou, né, em direção ao topo, né, subindo o ativo, ou na venda ele vai tentar vender pullbacks. E aí tem lá dois operacionais que eu vou estar mostrando. Ou ele vai posicionar a ordem aqui, ou ele vai posicionar a ordem no meio do canal aqui. Eu vou estar mostrando lá nos parâmetros como que funciona isso. Vamos voltar lá, lista de experts e advisors, propriedades. Então vamos começar a explicar os outros campos que são mais parâmetros para definir como o robô vai atuar na forma de gerenciamento de risco, tamanho de lote, take profit, stop loss. Vamos lá, tempo gráfico. Aqui geralmente eu deixo 5 minutos, ou seja, quando fecha um candle de 5 minutos, ele faz toda a validação. Se um canal foi rompido, se houve uma variação mínima aqui, ó, distância mínima do rompimento do canal, para que não ocorra um falso rompimento, né? Ele só vai um tique acima, ele já considerar que rompeu. Não, ele tem que andar 100 pontos acima do canal para ele considerar que houve o rompimento. Então foram aperfeiçoamentos de versões que eu fui fazendo junto com o meu desenvolvedor. Então eu deixo 5 minutos geralmente. Parcial não realizada. O que é isso? O robô ele faz uma entrada com uma quantidade de lotes. Por exemplo, eu entro com 0.02 e configuro para ele sair com 0.01 no meio do canal, por exemplo, com 100 pontos. Se o robô não realizar essa parcial de 100 pontos em um tempo determinado aqui por mim, ele zera a operação. Ele vai considerar que o mercado não teve força para ir buscar o primeiro alvo, a primeira parcial, e já vai sair da operação. Aí você pode definir aqui 30 minutos, 60 minutos, ou seja, se o mercado ficar de lado na sua entrada ou te dá muito calor, quer dizer que você já está errado na operação, né? Se fosse operando de forma humana, né? Com o mouse na mão. E foi pensando nisso que eu desenvolvi aqui, pedi para o desenvolvedor colocar esse parâmetro de parcial. Entrou, passou 30 minutos, por exemplo.
não saiu nenhum lotinho, não fez break-even, né? Geralmente quando sai a primeira parcial eu já configuro o break-even, que eu já vou estar explicando. Ele zera a operação. E aqui você pode trabalhar várias estratégias. Se você quiser deixar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, já testei várias coisas aqui. Limites de perdas consecutivas. Se o ativo perder 3 vezes, por exemplo, ele para de operar no dia nesse ativo, né? Que eu estou colocando o robô. Depois eu vou explicar que cada ativo precisa jogar o arquivo do robô, né? Aí seria 3 perdas para cada ativo. Então, quando eu estou operando vários ativos, eu costumo deixar 2. E geralmente ele não... Como eu uso canais mais largos no meu operacional, geralmente ele abre uma operação em cada ativo, em 1 ou 2 ou 3 ativos no dia, não chega nem a operar todos. Então, 2 vezes perdeu, não opera mais esse ativo. Aqui o euro, né, que eu estou jogando a configuração. Aí tem 2 tipos de negociação. Negociação 1, tem que deixar habilitado, né, sim ou não. A 1 é a principal, né. O volume é o tamanho do lote que deseja entrar. Pode colocar 0.01, 2, 5, 0.10. Se tiver uma margem boa, põe um lote cheio logo, né? E por aí vai. Vamos colocar aqui para fins didáticos 0.10, 0.10. E eu posso colocar um take profit, um alvo. Por exemplo, eu quero pegar 2 canais, 400 pontos, e arriscar estopar 200 pontos. Então ele coloca um stop loss de 200 e um take profit de 400. Eu já uso os próprios canais como referências de saídas, ou às vezes meio canal, tipo 100, 200, depende da estratégia. Aqui, quantidade de candles, isso aqui é um parâmetro que vai definir como essa estratégia vai atuar. Se deixar 0, ele vai buscar pullback, ou seja, quando o canal em cima for testado, ele vai pôr a ordem no canal de baixo, esperando um pullback do mercado para entrar na tendência e ir embora. Mas eu notei em alguns dias de tendência forte que o mercado nunca voltava para um pullback e eu ficava de fora de um movimento. Então eu pedi para o desenvolvedor fazer uma implementação diferente. A partir de X candles fechados dentro do canal, ele posiciona uma ordem no canal acima, né? Na linha de cima do canal. Por exemplo, eu coloco aqui 15 candles, ou seja, o mercado consolidou. Vou dar um OK aqui para só exemplificar. Esperar carregar. Só falta ele ficar demorando aqui, né? Bom, vamos usar isso aqui como exemplo. Vamos supor que o canal de 200 pontos está aqui, ó, linha em cima, linha embaixo, e ele contou aqui 15 candles fechados. Aí ele vai posicionar uma ordem de compra, se for uma tendência de alta, na linha de cima, buscando um rompimento. Aí carregou. Se tiver na tendência de baixa, ele vai posicionar a linha, uma ordem stop, né, de venda na linha de baixo. Como ele sabe se está em tendência de alta ou tem tendência de baixa? Ele se baseia no cruzamento das médias móveis. Deixa eu só excluir essa média de 8 aqui, que ela não faz parte da configuração do robô. São essas duas linhas vermelhas. Então, por exemplo, aqui, o mercado deu esse rompimento, começou essa consolidação. A média rápida está embaixo e a média lenta em cima. Então ele vai considerar esse posicionamento de média para definir a tendência. Fechou 15 candles aqui, dentro desse canal, ele vai posicionar uma ordem de venda aqui embaixo. E tanto é que foi, né?
Se colocasse o stop certinho de 200 pontos, foi buscar os demais canais, ó. Daria bom. Então é isso. A negociação pode trabalhar no formato de pullback ou pode trabalhar no formato de rompimento, buscando rompimento após uma certa quantidade de candles fechados que você define. O número mágico é a referência do robô para pôr as ordens, não pode alterar esse 571. E a negociação 2 funciona da seguinte maneira: quantidade de rompimentos. Quantos canais rompidos eu vou contar para posicionar uma ordem no meio? Então rompeu 2, andou 200 pontos. Rompeu o primeiro, andou, isso nesse caso aqui, né, que eu deixei o canal de 200 pontos. Andou mais 200 pontos, rompeu o segundo. Mas tem um detalhe aqui, ele só vai posicionar uma ordem no meio quando testar o terceiro. Bateu na linha amarela ali do terceiro canal, aí ele vai posicionar uma ordem no meio do canal vigente, que ele está variando, tentando pegar uma tendência. Essa também foi uma das negociações que eu coloquei, né? Uma das implementações que eu pedi para o meu desenvolvedor, buscando resolver o problema de ficar de fora das operações, porque às vezes o pullback não vem tão profundamente, né? O pullback vem meio raso, aí pega ali só a metade do canal e vai embora a tendência. Então essa foi uma das implementações que eu pedi, buscando pullbacks mais rasos. Então dá para trabalhar aqui um lote menor, colocar fazer um preço médio estruturado, né, para trás. Coloca, por exemplo, 0.01, 0.02. Aí tem que fazer os cálculos, né, de stop e tal na primeira estratégia e 0.01 na segunda estratégia, porque ela vai entrar um pouquinho mais antecipado, né? Aí coloca um stopzinho maior, fazendo aí os cálculos de quanto vai perder na operação. Aí ele entra nas duas operações, caso faça um pullback mais profundo, e carrega. Ou stopa as duas se der errado. O mercado é isso. Mas é assim que funciona. Também tem as opções aqui de take profit, se quiser fazer uma saída mais curta, um scalping, rentabilizar a posição, né? Colocar aquela posição com um stop e um stop mais largo, um alvo mais largo, e esse aqui para fazer um scalpzinho, né? Só para pegar uma operação ali no meio. Ele posiciona uma ordem aqui, ó, enquanto eu gravo o vídeo no Bitcoin. E aqui tem um número mágico que não pode ser alterado, né? É a referência do robô para reconhecer essa estratégia. Os canais eu já expliquei. Ele pode traçar com base na abertura do dia, ou seja, ele reposiciona o canal conforme a abertura do dia. Agora, se usar a abertura, o fechamento da semana anterior, mesmo que vire o dia, os canais não vão mudar de lugar, vocês vão perceber. Ele vai ficar fixo no preço de fechamento da semana anterior. Eu testei e o que melhor deu resultado foi de abertura do dia, que aí ele usa referências do dia. Distância vocês já estão por dentro, foi o primeiro que eu já expliquei no vídeo, né? No início do vídeo. A volatilidade vai determinar quando ele vai operar lateralidade, vendendo topo, comprando fundo. E quando estoura certa volatilidade, né, indica a tendência, aí ele vai trabalhar buscando pullbacks ou rompimentos conforme as estratégias que eu expliquei ali em cima. Correlações, aqui é mais uma tentativa de aumentar a assertividade do robô com base em correlações. Por exemplo, o euro-dólar, ele costuma andar muito junto com a Libra. Então coloco aqui GBP USD, que é o código da Libra, e eu coloco que a partir de quanto
Opa, aqui eu coloco a partir de qual variação a Libra estando junto, ele vai posicionar ordens. Bom, acho que não ficou muito claro, né? Uma observação aqui, essa correlação só vai funcionar, só vai entrar em ação quando o ativo estiver em tendência. No modo lateralidade, ele desconsidera a correlação. Agora, quando o ativo está em tendência, ele vai buscar validações com outros ativos que têm correlação com ele para confirmar a tendência. Então, Libra está subindo. Geralmente, quando o índice S&P 500 está subindo, euro também sobe. Então, eu poderia colocar aqui. Aí tem que colocar o código exatamente igual está na plataforma, mas eu não lembro agora. Eu vou colocar o S500.cash, acho que é isso. E coloco aqui 0,20. Para não travar muito o filtro, na verdade, coloco 0,1. Eu estou apertando o F2 aqui, está mudando a câmera, peço perdão. Porque o F2 muda rapidamente ali o campo para edição. Geralmente coloco 0,01. 0,01, porque às vezes por um 0,10, 0,5 ele não valida a estratégia e não posiciona as ordens. Então eu passei a usar esse método aqui. Só o simples fato da Libra estar positiva e o índice S&P 500 também estiver positivo, ok, eu posso operar no modo tendência, ele reconhece e posiciona ordens para buscar pullbacks ou rompimentos. Isso dá maior confiança, entre aspas, no robô para se posicionar na tendência e ter maior assertividade nas operações, beleza? E também aqui ainda nas correlações, se eu quiser, eu posso configurar uma correlação inversa. Aí vai funcionar ao contrário. Eu posso colocar, por exemplo, contra o euro, eu posso colocar o SDJPY. Ele é um par invertido, né? Quando o SDJPY estiver, negativo, isso indica que o dólar está perdendo força contra o iene. É uma validação possível para eu comprar euro. Entendeu? Então é isso. E aí dá para trabalhar aqui. Aí tem que fazer todo um estudo fora do mercado, né? Eu tenho uma planilha de correlações para colocar aqui os filtros de correlações aqui. Às vezes eu uso apenas um ativo, não uso dois. Porque quanto mais filtros colocar aqui, mais o robô vai ter parâmetros para poder posicionar uma ordem. Se você usar os 4 campos e apenas um ativo não estiver correspondendo com a variação que você colocou, ele não vai posicionar a ordem. Então, apesar de ter bastante opções aqui, tem que fazer um estudo bem criterioso para colocar os ativos. Eu recomendo colocar no máximo 2, um de inversa, um de direta, e fazer um estudo bem minucioso fora do mercado para ver se a correlação existe mesmo, né? Seja de forma direta ou inversa. Bom, espero que esse campo aqui, esse módulo de correlações tenha ficado claro. Caso vocês tenham alguma dúvida, não deixe de colocar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Tem bastante parâmetro aqui, bastante detalhe. Qualquer coisa, volta no vídeo, veja de novo e vamos lá. Break-even. O que seria o break-even? É colocar a operação no 0 a 0. A partir de qual distância? Por exemplo, 200 pontos. Quando andou um canal, eu quero colocar já no 0 a 0. Ou eu posso ainda definir um ganho. Andou 200 pontos, põe o break-even com 100 pontos de ganho. Se o mercado voltar, ele te tira com 100 pontos pelo menos. O trailing stop é parecido com break-even, né? Mas ele anda o stop conforme o preço vai a favor.
Então, a partir de qual distância ele vai já começar a andar com o trailing stop? Vamos colocar, por exemplo, aqui 300. Seria um canal e meio. Um canal e metade de mais um. Aí ele começa a andar com um preço. Eu defino aqui, por exemplo, 100 pontos. Ele começa a andar com 100 pontos, com uma distância de 100 pontos do preço atual. Por exemplo, o euro está cotado agora a 1,132,10. 1,32, 1,132,10. 1,32,210. Estou tentando deixar uma forma clara. Ele posicionaria o stop no 1,32, 1,31, 1,31,10. Considerando ele só os últimos 3 dígitos, 210, ele se posicionaria no 1,31,10. 100 pontos abaixo, né? Conforme ele vai indo a favor. Espero que tenha ficado claro. E tem que tomar cuidado com o spread também. Olha o spread esse horário, como é largo. Às vezes tem que colocar na conta esse spread aí de 15, 20 pontos. Então seria bom pôr um 120. Senão o próprio spread te tira da operação. Não vai ser 100 pontos o passo, vai ser 80. Aí fica tão curtinho que um balancinho do mercado te tira ali no break-even e depois vai embora. Então é bom deixar um espaço confortável. As médias móveis, que são consideradas para definir a tendência, você pode deixar qualquer período aqui, 8,20 ou 20,50. As 20,50 são as mais usadas, né? Então, quando a média de 20 está acima da 50, ele considera que está... o filtro considera que está em tendência de alta. Se a média de 20 está abaixo da de 50, ele vai considerar que a tendência é de baixa. Isso só quando... Ele só vai usar esse tipo de filtros só quando a vol for atingida, que é aquele parâmetro lá em cima. A volatilidade aqui, ó. Quando está no modo de lateralidade, não existe tendência, né? Ele vai ignorar as médias, vai usar só os canais como referência para posicionar ordens no topo e no fundo. Que mais? Então, média móvel rápida e lenta. Aí você define. Que mais? Saídas parciais. Então, você pode, conforme o mercado vai indo a favor, ir colocando dinheiro no bolso. Se você tem um pouco mais de saldo, margem, né, na sua conta, $500, por exemplo, você conseguiu depositar lá na XM e ganhou mais 500 de bônus, né, vai ter $1.000 para operar. Então você pode entrar com, por exemplo, meio lote aí, né, ou 0,25. Vamos colocar aqui nessa estratégia, né, na negociação 0,25. Aí eu falo para ele aqui, quando chegar a 100 pontos, opa, mudei a câmera de novo. Quando chegar a 100 pontos, que é metade do canal, já sai da metade aí, 0,12, mais ou menos, metade de 25. Aí quando chegar lá no canal, no topo do primeiro canal, sai de mais 0,6, a metade da metade. Eu uso muito essa estratégia aqui. Quando andar um canal e meio, sai de metade de novo, né? De 0,6 ali, sai de 0,3. Então 12 com 6, 18 com 3, 21, fica 0,04 para levar até o alvo final, que é o 400. Ou às vezes eu deixo sem alvo, eu deixo aqui, ó, 0, take profit, e o mercado vai levando até testar o trailing stop que vai andando atrás. Então, você pode trabalhar dessa maneira, deixando um alvo infinito, se o mercado permitir. Já aconteceu de eu pegar um bom valor, o mercado foi embora, ou deixar um alvo definido, conforme os estudos de variação. Beleza? Então, é assim que funciona as parciais.
Limites de ganhos financeiros. Você pode colocar um ganho, por exemplo, de $50 e perda máxima de 50. Se atingir um dos dois no mercado, o robô ele não vai mais posicionar operações nesse ativo. Nos demais ele vai continuar, né? Porque é um EA para cada ativo. Mas ele vai fazer a leitura, né? Os outros ativos também vai fazer a leitura do saldo e vai acabar também validando que não é para abrir operações. Acaba de certa forma validando para todos os ativos, porque todos validam a mesma informação de saldo. Tem uma particularidade com a XM, que é caso você tenha um bônus, você tem que colocar o valor do bônus acrescido aqui. Por exemplo, você depositou $50 e ganhou $50 de bônus. Você tem que colocar o bônus aqui no ganho. Isso no dia, né? No dia seguinte ele já não valida mais o bônus como um ganho. Teve até um dia que eu estava configurando um robô e não posicionava a ordem, não posicionava a ordem, achava que era até problema na XM, na plataforma, por outra corretora conseguia, e testando, descobri que era o bônus do dia, que ele estava considerado como um ganho, ou seja, uma meta batida, e não posicionava a ordem. Aí, a partir do momento que eu somei o bônus aqui mais a meta do dia, aí ele passou a posicionar as ordens. Então tem essa particularidade com a XM. Mas no dia seguinte, né, vira, e aí ele não considera mais o bônus como um ganho, e aí vai funcionar normalmente. Passando para o próximo módulo do robô, notícias. Aquelas notícias do calendário econômico, deixa eu só abrir ele aqui. Calendário econômico, deixa eu abrir um outro navegador. O calendário econômico tem notícias de 3 tourinhos, 2 tourinhos e um tourinho, né? As mais voláteis são as de 3 tourinhos. Eu recomendo fortemente colocar aqui para não operar notícias de 3 tourinhos. Cadê? Aqui, ó, importância alta. Sim. O que ele vai fazer? Se no horário da notícia ele tem uma consulta lá no site da MQL5, que também tem o calendário econômico, né? Deixa eu até abrir aqui, calendário MQL5. E tem algumas notícias que o calendário MQL5 considera de 3 estrelas, mas o calendário econômico considera 2 estrelas e vice-versa. Mas as principais, como PIB, Payroll, PCE, IPC, que são de inflação, eles são unânimes, né? Consideram 3 estrelas. Mas de forma geral, ele vai se posicionar, ele vai sair da notícia 5 minutos antes. Se tiver alguma ordem posicionada, ele vai zerar, aguardando a notícia. E 5 minutos depois, ele volta a fazer as leituras dos canais para posicionar ordens depois das notícias. Se você quiser aumentar o tempo, eu quero que o robô fique de fora pelo menos 15 minutos após a notícia. Você pode editar aqui, ó, para colocar 15 minutos. Quero sair 15 minutos antes da notícia, ele vai zerar. Mas 5 minutos é um bom parâmetro para você deixar. Eu não tenho problemas em deixar ele com 5 minutos, porque aí ele até aproveita a volatilidade da notícia, né? De repente faz um candle gigante, já entra no modo tendência e ele posiciona uma ordem para pegar um pullback e pega um bom trade aí na notícia ainda. Mas no momento que a notícia sai, para não ocorrer uma violinada, ele já vai estar de fora aqui, de acordo com o parâmetro. Beleza? Aí você pode deixar sim para moderada, para alta e moderada, ou apenas alta. Se os canais forem bem largos,
Só a alta já é o suficiente. Agora, se trabalhar canais bem curtos, aí tem que deixar assim para a alta e moderada. Além disso, tem que separar por vírgula quais notícias você quer, qual o símbolo, né, do país você quer ficar de fora da notícia. Dólar é praticamente padrão, né? Dólar que eu diga é notícias dos Estados Unidos, né? Aqui no calendário econômico mesmo ele mostra a bandeira do país. Então as notícias dos Estados Unidos movimentam todos os ativos, né? Mesmo de três cabecinhas aí ou 2 tourinhos. Então, dólar padrão, mas se você estiver operando, por exemplo, peso mexicano, é ideal que você coloque o MXN aqui, é separado por vírgula, não é ponto e vírgula, senão não dá certo. Aí tem que colocar o dólar e o peso mexicano. Eu vou operar dólar CAD, que é o dólar canadense. Aí eu coloco USD, vírgula CAD. Vou operar mini dólar, se tiver, aí BRL. E por aí vai. Lá no calendário econômico tem a sigla de todos os países. Aí é só replicar aqui, né? Dólar padrão mais os que desejar. Beleza? Aí definiu aqui os tempos de saída antes e depois. Por fim, o horário, né? Você pode definir um horário ou deixar sem horário, rodando direto, sim ou não. E definir o início e o término. Por que eu coloquei 15 horas aqui? Na verdade, esse aqui é só de teste, né? Geralmente eu coloco 8 horas da manhã. 8 horas da manhã de Londres. Bem lembrado isso aqui. Se você colocar na VPS da MQL5, ele vai usar o relógio do micro da nuvem da VPS, que é baseada lá em Londres, né? No fuso horário de Londres. Então, 8 horas da manhã vai ser 8 horas lá de Londres e 4 horas da manhã aqui. Então, tem que verificar o fuso horário da máquina virtual que você está usando, seja lá no MQL5 ou outra VPS que você estiver usando, para definir os horários aqui. Agora, se você vai deixar uma máquina local ligada na sua casa, aí ela vai usar o horário do seu micro no Windows, né? Então, se você quiser operar o euro na abertura de Londres, vai ter que colocar aqui 4 horas da manhã para ele começar as operações e encerrar, por exemplo, 1 hora da tarde, que já é 6 da tarde lá, né? Já não tem tanta liquidez ali no euro, é paradão, beleza? Então, o horário aqui tem que definir conforme a VPS ou a configuração do Windows no micro local. Eu prefiro deixar na VPS, porque se der alguma queda de energia em casa aqui, por mais que tenha no break do micro, minha internet não tem, ele vai ficar offline por algum tempo e pode dar ruim. Então, melhor pagar uma VPS, 10 dólares por mês e ficar sossegado, e economiza energia também, né? Acaba saindo elas por elas. Mas a disponibilidade do robô fica 100%, você consegue acompanhar no celular, é bem melhor. Fechamento da operação. Se der um determinado horário, tiver alguma operação aberta ainda, aí ele vai fechar no horário que você definiu aqui. Por exemplo, ele entrou numa operação, foi carregando uma operação no euro, passou aqui da 1 da tarde, chegou 7 horas da noite, a posição está aberta ainda. Se você definir aqui, que é para fechar essa operação, né, o day trade do dia, ele vai fechar no horário que você definiu. Se você colocar não, carrega até quando for aí virar o dia, vira swing, aí ele não vai zerar. Tá dando uma movimentação aqui no próprio euro, né? Estão puxando aqui o euro. Engraçado. E é isso. Esses são os parâmetros do robô. Como que eu faço para colocar o robô no MetaTrader? Eu venho aqui em arquivo, abrir pasta de dados. Aí ele vai abrir uma pasta do
do MetaTrader 5 dentro das configurações do Windows, né, do seu perfil. Vem aqui em MQL5, Experts, Advisor e cola o arquivo do robô aqui. Eu disponibilizei nesse vídeo também um link para download do robô. Vai vir zipado, né? Aí descompacta ele e coloca dentro da pasta aqui do MQL5. Ele tem a extensão .ex5. Depois que colou aqui dentro, precisa fechar o MetaTrader e abrir de novo XM Global. Aí ele vai aparecer aqui na pasta de Advisor. Aí faz o esqueminha, né, de arrastar. Abre um gráfico do ativo que você desejar, limpo. Clica e arrasta o robô. Confere aqui, né, se o permitir algoritmos estão marcados. Define os parâmetros, né, conforme eu expliquei o vídeo inteiro. Dá OK. Ele vai posicionar os canais. Uma outra configuração que tem que estar habilitada é aqui em opções, Expert Advisor, permitir algoritmos. Se eu não me engano, se clicar aqui nesse play, ele habilita aquela opção lá dentro. Não precisa fazer todo aquele caminho. Aqui nos logs, ele vai mostrar aqui que o algoritmo está OK. Aí mesmo habilitando aqui, eu recomendo fechar e abrir de novo com aquela opção marcada, habilitada. Que aí ele vai abrir com essa frase aqui, ó, inicialização realizada com sucesso. Com essa frase indica que o robô foi carregado mesmo. Clicando com o botão direito aqui, abrir, abrindo o log puro. Tem que ir para as últimas linhas, dá um Ctrl End. Ele mostra aqui que foi inicializado com sucesso. Beleza? Tem um outro log importante também. Abrir. Volta uma pasta. Experts. Advisor. Não. Logs. Tem um outro log, mas acho que é só na VPS. Ele mostra o upload das configurações, mas acho que é só um log de VPS. Falando em VPS, aqui ó, os robôs, né? Depois de fazer todas as configurações, você clica em migrar na VPS da MQL5, aí ele faz o upload dos robôs com as configurações que você definiu. Aí vindo aqui nos logs de Expert, ó, ele mostra que está rodando lá na nuvem. Eu não preciso ficar com o MetaTrader aberto aqui no meu micro para que as operações ocorram. Ele vai fazer tudo online na nuvem. Aí aqui na VPS tem outros logs diferentes. Vindo aqui em log, Expert 23, aí ele mostra aqui outros movimentos que o robô está fazendo na nuvem. Vamos ver aqui, no terminal, na verdade. Terminal. Aqui ele mostra todas as leituras de posicionamento de ordem, retirada de ordem. Ainda não é esse log. Vamos ver aqui em... acho que é Expert mesmo. Do dia 23, do dia 22. Rodou pouco, né? Log. Bom, vou encerrar a aula. Em outro momento eu dou mais detalhamento dos logs para validar se o robô está funcionando, se está configurado corretamente. O que eu tinha para falar sobre os parâmetros do robô era isso. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. O robô está disponível gratuitamente para operar pela corretora XM. Faça o download e aproveite. E até a próxima. Tchau, tchau.